tem sido bombardeado com pensamentos negativos sobre si mesmo, que não consegue, que não pode, que não tem. Esta pessoa que tem sido bombardeada por problemas em casa, no casamento, na saúde, na vida econômica, e a mente desta pessoa está bloqueada. Ele não consegue mais se concentrar, dar atenção devida ao seu casamento, aos seus filhos, aos seus pais. Em casa, ele é um monstro irritado, brigando por tudo e por nada, fazendo sempre uma tempestade em um copo com água. No trabalho não se concentra, tudo dá errado, sempre está se machucando, ou causando um acidente, ou envolvido em um acidente. Esta pessoa não tem paz, mal consegue descansar. Parece que o corpo deita, as horas passam, mas ele não dorme. Meu Deus, arranca agora esse espírito maligno que está bloqueando a mente desta pessoa, que não deixa esta pessoa se voltar para ti, se entregar de fato e de verdade e te obedecer, como diz as Escrituras Sagradas. Eu peço a ti agora, Jesus, usa esta água, consagra esta água como um ponto de contato, pois eu a declaro abençoada. Levante, meu amigo, o copo com água, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba e seja livre deste bloqueio espiritual, psicológico. Seja livre agora dessa dor, dessa doença, desse vício maldito. Participemos. Coloque a mão sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga todo mal, em o nome de Jesus, diga: saia! Respire profundo, entregue-se a Ele, meu amigo, entregue-se àquele que se entregou por você. Oh, meu Pai, receba esta vida, perdoe os pecados desta pessoa, que já não quer mais viver no erro. Tome a decisão, meu amigo, de colocar Deus em primeiro lugar. Coloque a sua mão direita sobre a rocha, que representa Jesus. Ele é a rocha da salvação. Sim, faça o voto, como fez Jacó, que saiu da casa dos seus pais com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha nada nem ninguém, mas Deus lhe deu uma visão e ele creu, e ele honrou, passou a honrar a Deus em primeiro lugar. Faça o voto de honrá-lo com as primícias. Faça o voto, sim, de servi-lo, colocar a cabeça nas promessas, nos mandamentos do Altíssimo, que vão lhe proteger, vão lhe abençoar e lhe guiar a uma vida abundante, a uma vida bem-sucedida em tudo. É o que nós determinamos que aconteça, ó Pai, com todos que vão participar deste propósito em Betel, casa de Deus, porta do céu, que a vida desta pessoa mude, meu Deus, através deste propósito. E você que concorda, diga: eu vou honrar a Deus em primeiro lugar. Amém. Graças a Deus. Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse, como consequência das guerras trazidas pelo cavaleiro do cavalo vermelho, o terceiro selo vai libertar o cavaleiro do cavalo preto, trazendo assim a fome como nunca antes em toda a história da humanidade. Exércitos queimarão os campos e destruirão depósitos de alimentos. Armas químicas e nucleares poluirão a terra. A fome começará a imperar no mundo como nunca antes em todos os continentes. Ninguém escapará desta fome. A balança que ele traz na mão trata da medida de alimentos e aponta para o racionamento de comida pelos governos e mercadores. E só poderão comprar e só poderão vender aqueles que terão a marca da besta, mas ainda assim haverá fome em uma grande escala. Por isso, meu amigo, eu tenho dito e repito, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida e a sua alma, que é o bem mais precioso que você possui, para onde irá? Para Deus ou para o diabo? Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje, em um abrir e fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você duvide desta promessa, desta profecia e não o busque, não priorize a sua salvação, você ficará aqui e sofrerá a grande tribulação. Os sinais estão aí para todos verem de que realmente estamos vivendo os últimos tempos. Domingo agora é o domingo do reencontro. Volte, você que está afastado e você que nunca teve um encontro com Deus, priorize este encontro. Chegue cedo, vamos estudar o livro do Apocalipse. Você é o nosso convidado todo especial. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
aí agora, você que está pensando em tirar a própria vida porque não realizou o sonho do casamento, você tinha um sonho de se casar, você estava até noivo, você foi até a igreja, mas a noiva até hoje não chegou. E você está aí pensando em tirar a sua própria vida. Você que ouviu do seu namorado, que se tornou seu noivo, que dizia: eu te amo, eu quero constituir família com você, você é a mulher da minha vida, você é linda, maravilhosa, eu vou me casar com você. Os anos se passaram e até hoje ele não se casou. E acabou, desapareceu. Você está aí pensando em tirar a própria vida porque não realizou o sonho de se casar. Pare, meu amigo. Deus manda que eu lhe diga: pare! Não tente contra a sua vida. Quem viu você chorar, quem viu você triste, depressivo por causa da frustração sentimental, vai ver você realizado se você for para o altar e colocar a cabeça na rocha que é Jesus, que representa a palavra de Deus, que se cumpre na vida daqueles que obedecem, que buscam a Ele. Se você tirar a cabeça dos problemas e colocar a cabeça na palavra de Deus, na rocha, que é o altar, que é Jesus, que é a palavra, os seus sonhos, que se tornarem um pesadelo, vão se tornar em realidade. Deus vai converter os pesadelos em sonhos. Você vai ser feliz como nunca. Presta atenção. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó, para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. O comércio teve o pior semestre da história por causa da pandemia. Até um certo ponto chegava a decolar, ganhar dinheiro. E do mesmo jeito que eu conseguia as coisas, perdia também. Meu nome é Paulo Moraes da Silva, sou comerciante e empresário também, fabricante de portas, né? Temos uma fábrica também. Antes de ser dizimista, eu tinha uma vida muito precária. Trabalhei na CLT desde os 13 anos. Estava com uma vida até projetando para coisas boas, porque eu comecei cedo e comecei a trabalhar com empresas mexendo no ramo automobilístico, né? Eu tive várias partes, né? Trabalhei com funilaria e pintura, tive borracharia, trabalhei com tapeçaria e esse foi o meu começo. Mas tudo que eu fazia, até um certo ponto chegava a decolar, ganhar dinheiro, ser sucedido, mas não ficava feliz com aquilo. E do mesmo jeito que eu conseguia as coisas, perdia também. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi ocasionado por um rompimento na vida sentimental, no qual me ocasionou uma depressão de 7 anos. Foram dos 26 anos aos 33 anos, com uma tristeza profunda, desejo de suicídio, vontade de largar tudo e ir embora, e foi o que eu fiz. Eu larguei tudo aqui em São Paulo, peguei um ônibus e fui para Peruíbe, onde eu fui passar uma temporada lá, conhecendo algumas pessoas, né? Não parentes, mas pessoas conhecidas ao qual me acolheram da maneira que puderam, né? Me ajudaram a ter uma estadia lá.
E assim como veio a temporada de verão, eu comprei um trailer na praia e investi nesse trailer da praia. Eu peguei e vendi algumas coisas que eu tinha, comprei um trailer e comecei a trabalhar. Só que esse ano foi um ano péssimo lá em Peruíbe, porque teve tanta chuva que deu estado de calamidade pública. E eu acabei perdendo aquilo que eu tinha investido. Voltei para São Paulo para retomar as velhas coisas que eu tinha deixado para cá, ou seja, funilaria e pintura, retomar clientes. Mas enfim, a minha vida era péssima, porque saindo de lá pensando que ia vencer, chegar a pedir de novo para morar com meu pai e com minha mãe, para eles me acolherem e me sustentarem, até que eu voltasse a andar com as próprias pernas, seria assim. Eu nasci num berço evangélico, meu pai criou a gente num berço evangélico, então nós conhecíamos a Escritura. E só que eu, adolescente, na igreja, mas quando já adulto, eu abandonei a igreja. Meu pai sempre dizia para mim que eu tinha que ver onde que eu tinha caído e voltar à prática do primeiro amor, ou seja, na igreja onde que eu tinha caído. Mesmo fazendo isso, não fez sentido, porque voltando a estar na igreja, continuar com depressão, eu não era fiel em dízimo, porque eu entendia que quando sobrava poderia dar o dízimo e quando não dava o dízimo, ou seja, eu não tinha uma relação forte com o dízimo, não era pactuante com o dízimo, não entendia o devolver aquilo que era de Deus. Chegando no Universal, porque eu ouvindo os programas à noite, quando eu tinha insônia, me chamou a atenção e eu vim conhecer esse novo lugar onde se prega a palavra de Deus, mesmo tendo vários pensamentos contras que a gente já ouvia, ou seja, eu já vim meio vacinado de fora, mas eu decidi saber que não sabia nada e se tivesse que aprender e começar do zero, eu faria. E assim eu fiz. O meu início de ser dizimista foi interessante, porque eu lembrei da passagem de Jacó. Jacó, ele não tinha nada e ele estava desesperado e deitou o azeite sobre uma pedra e disse, se o Senhor me abençoar na terra que eu for, me der pão para comer e roupa para vestir, de tudo que o Senhor me der, certamente lhe trarei o dízimo. E quando eu peguei o envelope, eu falei com Deus, eu não tenho nada, não tenho nem emprego, mas se o Senhor me abençoar, daquilo que o Senhor me abençoar, eu vou trazer o dízimo. E foi assim, foram pequenos negócios, pequenas bênçãos, as portas se abrindo tão devagarzinho, até que foi escancarado. Hoje, depois de 22 anos que eu aprendi a ser dizimista, a minha vida ela é outra, eu não troco pelos outros 33 que eu passei. Hoje, sou casado, pai de família, pai de 3 filhos, bem casado, temos a nossa casa própria, temos o nosso salão da fábrica de portas, temos a loja de tintas e ferragens, nós comemos do bom e do melhor, viajamos, se divertimos. A pandemia ela teve aí, começou em 2020 e eu estou para falar para vocês que foi o melhor ano para nós, foi um ano excepcional. E 2021 continuamos trabalhando, não paramos um dia sequer. E Deus tem honrado o nosso dízimo. O dízimo representa a aliança, um pacto com esse Deus. Porque é o meu reconhecimento que tudo que eu tenho hoje veio da mão dele. Porque senão, não teria isso. O melhor de tudo é ter o Espírito Santo. Me dá paz para dormir, descansar, pensar, raciocinar, mesmo em mar turbulento, em meio a situações de crise. Eu sei o que eu vou fazer, Deus me dá a direção. Tenho um ótimo relacionamento em casa, com os funcionários. Assim, eu aprendi a viver o pão nosso de cada dia. Eu aprendi a viver comendo maná no deserto. E é melhor comer o maná no deserto do que estar no mundo com o bolso cheio de dinheiro e sem paz. Você já mudou de ramo, já mudou de segmento, já mudou de profissão, já mudou até de estado. E não mudou nada na sua vida, pelo contrário, só está piorando, a exemplo do Paulo. Sabe por quê? Porque você não mudou aqui, ó. Como é que é? Você não mudou aqui. Você não aceita a palavra de Deus. Você aceita a opinião de todo mundo. Você aceita o blá blá blá, o patati, o patatá de todo mundo.
inclusive dos nossos políticos, né? Mas você não aceita a palavra de Deus. Aí, meu amigo, não tem como dar certo. Por isso que você está aí depressivo. O Paulo ficou depressivo 7 anos. Ele tentou o suicídio, gente. Ei! Ele não desejou, não. Ele tentou o suicídio. Você sabe lá o que é isso? Um pai de família tentar o suicídio. Isso não é brincadeira, não. Você está aí falido. Você fale. Tudo que você faz dá errado. Qual é o meu problema, bispo? O seu problema é que se você conhece essa palavra, você não obedece. E para você que não conhece, o problema é você não conhecê-la. Mas você não vai poder dizer amanhã, eu não tive a oportunidade. A oportunidade você está tendo, de colocar a cabeça na rocha. Olha só o que diz a palavra de Deus. Está aí, Salmo 111, versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro ter dinheiro. Não. Para ser sábio é necessário primeiro ter diplomas. Não. Para ser sábio é preciso primeiro ter amigos, famosos, políticos. Não. Para ser sábio quer dizer ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que edifica as suas conquistas e estabelece. Está aqui, ó. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Temer a Deus é respeitar, é obedecer, é confiar em Deus, é ser grato a Ele pela sabedoria, saúde, força e talentos que Ele nos dá. E o Senhor está aqui, ó. Quando você teme a Deus, o Senhor, então você se torna sábio. Hoje o Paulo é um homem sábio. Hoje ele pode ser esposo, ele pode ser pai, ele pode ser empresário, ele pode ser um cristão verdadeiro, porque ele decidiu colocar a cabeça na rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus. E hoje a sua vida está edificada sobre a rocha. Aceite o desafio de fazer o mesmo domingo agora, às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Se a sua vida não mudar, eu mudo de nome. Eu abri 4 lojas e eu fali as 4 lojas, uma após a outra. E eu cheguei num estado de miséria total. Então a gente chegou a vergonha extrema e cobrança por todo lado, cobrança. Na minha cidade eu não queria nem passar pelo centro para não ver ninguém. Meu nome é Ana Carolina, eu sou empreendedora. Eu iniciei a faculdade de biomedicina no intuito financeiro mesmo, né, de me formar e, enfim, cuidar de pessoas, e na ilusão de que ali meu problema estaria resolvido financeiramente, né? Mas não tive realização, na verdade nunca fui para a área, e após isso eu passei a querer empreender, né? Mas sem Deus foi um fracasso. Eu abri 4 lojas e eu fali as 4 lojas, uma após a outra. E eu cheguei num estado de miséria total. A minha família toda dependia da loja, cada um foi buscar um rumo, né? A gente se espalhou, eu fui trabalhar para os outros. Eu passei a ganhar o que eu pagava, menos do que eu pagava para minhas funcionárias. Em contrapartida, em meio disso, meu pai sofreu um AVC, enfim, tudo de ruim parece que vem na hora, né? Porque nessa hora amigos dão as costas, família só te põe para baixo, fala, olha, tá vendo? Ela perdeu tudo, parece que todo mundo se vira contra você e você não passa mais a ter valor nenhum, é uma vergonha total, né? Uma das lojas era em frente à Igreja Universal. Então, não tinha para outro lado para a gente olhar, era para a Igreja Universal. Então, quando a gente começou a entrar no desespero, eu entrei na igreja. Foi a única porta que eu achei para uma solução. Então, quando a gente chegou, o homem de Deus já começou a nos auxiliar, falar, olha, você precisa fazer desse jeito vai dar certo. Então a gente tirou as forças, entendeu? A gente parou de agir com as próprias mãos. Então tudo que foi ministrado ali, a gente passou a fazer. Tudinho escrito, eu trago até um caderno, tudo é escrito. E uma das coisas, né, o mais importante foi o dízimo. Eu não entendia. Eu nasci em berço evangélico, mas eu não entendia de fato o poder disso. Então, quando a gente pegou firme para ser dizimista,
colocar Deus em primeiro lugar, então parece que Deus transformou aquela miséria em visão, em prosperidade, e as coisas sem a gente ter uma noção foi acontecendo. Mas não é só no dízimo, é a vida inteira mesmo. A gente colocou Deus em primeiro lugar, em um alimento, é primeiro consagrar a Ele, é numa atitude, primeiro questionar, perguntar para Ele. Então, a partir do momento que a gente começou a colocar Ele de fato em tudo, no nosso relacionamento, na nossa família, tiramos fardo das costas, né? A gente fala que a gente passou a entregar nossas aflições, preocupações, tudo no altar. Então, aí as coisas começaram a acontecer. Então, passamos a entender que nós somos segundo. Hoje, a nossa vida financeira, graças a Deus, mudou da água para o vinho. Essa pandemia que veio, né, só fortaleceu a gente prosperou de uma forma que a gente nunca imaginou. Compramos o carro que a gente queria, enfim, nossas contas estão todas pagas. Tudo que era vergonha antes, hoje é só felicidade, é para glorificar o nome de Deus. Nossa família, que lá atrás apontava, falava, tá vendo? Enfim, hoje eles pedem conselho. Hoje a nossa família enxerga de fato que tem Deus na nossa vida, enxerga que a nossa vida mudou e não foi pela força do nosso braço. A minha casa, algo muito importante, a minha casa, mesmo com todas as lojas e tudo aquilo, eu não conseguia reformar. A gente está fazendo a reforma da minha casa. Depois de 30 anos, parecia que algo segurava. Deus nos deu do bom e do melhor, e o mais importante, a gente tem aquela paz que eu procurava tanto. Nós temos essa paz, nossa família é feliz e abençoada, todo mundo com saúde. O meu pai não teve sequela nenhuma. Pro ser humano é difícil se colocar em segundo, né? Não, primeiro eu. Existe muito isso, né? Mas quando você se coloca em segundo lugar, aí Deus aparece e aí a luz dele vem junto aonde você vai. Você já faliu quantas empresas? Sim. Quantos investimentos você fez que faliu? Você já perdeu quantos clientes? Quantos trabalhos você já perdeu? A Ana Carolina era especialista, sim, em fracassar na vida profissional. Ela faliu 4 empresas. Ela abriu 4 e faliu as 4. Sabe o que era o problema da Ana Carolina? É o seu problema. Ela não tinha um voto com Deus. Quando a pessoa não tem um voto com Deus, ela não tem direção, ela não tem proteção, ela não tem a bênção de Deus. Ela pode ter formação acadêmica. Inclusive, ela disse, né, que nasceu em berço evangélico, quer dizer, ela conhecia a palavra de Deus. Mas o que adianta você conhecer a palavra de Deus se você não obedece? Meu amigo, quando a Ana foi para o altar e colocou a cabeça na rocha, que é Jesus, e derramou o azeite, fez o voto, Deus abençoou a vida sentimental, a vida econômica, a vida familiar. Hoje ela tem certeza da salvação. Você quer o mesmo? Ei, responda, por favor. Você quer o mesmo? Sim, eu quero. Então faça o que ela fez. Vai para o altar. Não dá desculpa, não. Domingo agora é o domingo do reencontro, hein? É o domingo do encontro com Deus. Se você não derramou azeite na rocha, derrame, porque nós vamos levar o seu nome lá para Betel. O mesmo lugar onde Deus apareceu para Jacó, ele vai aparecer para você. Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo? Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera, levando astronautas e satélites. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais, numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na Terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país.
os conflitos teriam deixado 500 mil de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes e 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo. Com este quadro sendo potencializado pela pandemia, que fechou empresas e deixou milhões desempregados, devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, desejo de cessar de uma vez aquela situação. Porque parece que ninguém se importa. Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar-fogo entre as nações a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome? Não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Os sinais estão aí. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Hoje pode ser a sua última oportunidade de se arrepender, se entregar por completo ao Senhor Jesus e ser salvo. Se batizar nas águas o quanto antes, buscar o Espírito Santo. Se você fizer isso, então você estará pronto para viver ou para morrer, porque você terá certeza da sua salvação. Caso você ignore este alerta e tudo que foi falado no programa, você seguirá frustrado. E o pior, sofrerá grande tribulação, caso você não seja arrebatado. Jesus está voltando para buscar os seus filhos. E cabe você e eu que cremos nele estarmos preparados para viver, para morrer ou para sermos arrebatados. Domingo às 18 horas vamos estudar o livro do Apocalipse. Chegue cedo, aqui no Templo de Salomão ao pôr do sol. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou.